Eu sou o Dan. Eu sou a Bailey. Eu sou a Melissa. Viemos de Pocatello só para tocar este sino. No Red Poppy Ranch. A que distância fica Pocatello? Eu não sei. Tipo 1 hora. A 1 hora de distância. Bailey, você quer tocar? Bailey vai tocar o sino. Mais uma vez. Aí está. Incrível. Continue. Não pare, continue. Pare. Vá para o outro. Faça de novo. Continue, continue, continue. Não pare. Continue por um bom tempo. Bem, deixa eu te contar, muita coisa aconteceu desde que comecei o processo de instalação do ar-condicionado Amish e tudo foi bom. Mas neste momento estou me preparando para cobrir todos os canos com terra solta antes de usar a escavadeira para preencher e nivelar o quintal e então realmente testar o sistema e ver como ele está funcionando. Muitas pessoas me procuraram pedindo mais detalhes e fazendo mais perguntas sobre o ar-condicionado Amish. Nos próximos vídeos entraremos em alguns desses detalhes. Há alguns dias fiz um vídeo curto no Facebook e Instagram que já ultrapassou 10 milhões de visualizações. Gravei por impulso, sem pensar muito no assunto. Mas claramente há um enorme interesse na ideia por trás do ar-condicionado Amish. Então nos próximos vídeos vou mostrar para você em primeira mão exatamente o que eu descobri durante esse processo. O
conceito de usar a temperatura constante da Terra para conservar e manter as coisas frias é algo que as pessoas vêm fazendo há muitos, muitos anos. E sinceramente não somos diferentes, embora estejamos usando materiais modernos para fazer isso. Continue, não pare, continue. Pare, vá pro outro, faça de novo. Continue, 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 não pare, continue por muito tempo. Beleza, solte o outro. Fazer o outro de novo. Beleza, obrigado. Obrigado. Tchau, te amo. Se comporta. Então, Cedar e Reed estão a caminho do treino de futebol do Reed, mas eu acabei de pedir para ele usar o soprador Milwaukee enquanto eu fui até o outro lado só para ver quanta sujeira sairia, se teria muita poeira ou aparas de PVC, esse tipo de coisa. E a primeira coisa que notei quando ele ligou o soprador foi como o ar estava frio. E naturalmente, quanto mais ele usava o soprador, mais quente o ar ficava. E a velocidade com que aquele soprador envia ar pelo tubo é muito maior do que a do nosso ventilador de velocidade ajustável que usamos para colocar dentro do tubo. Então, para mim, faz sentido que isso realmente vá resfriar nossa casa. Mas agora vou enrolar alguns sacos plásticos nas extremidades dos tubos, em ambos os lados. Vou passar o dia na escavadeira aterrando tudo de volta. Amanhã começo a instalar os 2 tubos de 4 polegadas na nossa casa. E na minha cabeça, eu consigo imaginar pegar uma grelha comum dessas de loja de material de construção, colocar um filtro nela e de fato filtrar o ar conforme ele entra na casa. Tenho 2 tampas de radônio para instalar nos tubos de ventilação daquele lado. Posso colocar alguns filtros nisso também. Mas não seria preciso muito para filtrar esse ar que entra na casa, mas eu quero instalar toda a tubulação na casa primeiro antes de começar a me preocupar com os filtros. Um dos comentários que alguém, acho que Cedar disse que várias pessoas fizeram, foi sobre mofo e como essas coisas podem dar mofo, eu acho. O mofo precisa de umidade constante para começar a crescer. E nós não temos umidade constante aqui. Ainda é um deserto com clima árido onde moramos, mesmo recebendo bastante neve. Pelo menos deveríamos receber uma quantidade significativa de neve. Então eu não me preocupo com mofo, e é por isso que coloquei aqueles drenos na outra extremidade do cano. Então, se alguma água se acumular ali, ela pode escoar para aquele cascalho miúdo e secar. Então, a única coisa com a qual eu me preocupo é a velocidade com que o ventilador vai puxar o ar para dentro. Se ele puxar o ar rápido demais, não vai ter chance de esfriar. Então, de qualquer forma, até agora tudo certo. Agora que eu passei pelo processo de preencher e enterrar os canos, concluí que qualquer tubo de irrigação com menos de 125 psi é muito fino. Este tubo de PVC aqui é um tubo de irrigação de 125 psi, e esse é o tubo mais fino que eu usaria para o ar-condicionado Amish. Cheguei à conclusão de que, se eu fizer isso de novo em algum lugar, e tenho quase certeza de que vou fazer isso de novo em algum lugar, vou usar tubo Schedule 40, porque o tubo Schedule 40 é muito mais grosso e muito mais durável. Se você tiver pedras no solo como eu, vai desejar ter usado esse tubo. Então acho que o tubo Schedule 40 é a melhor opção daqui para frente.
Se você não tem escavadeira como eu, cavar a vala costuma ser a parte mais cara, mas vale o investimento, especialmente se alguém conseguir cavar fundo para aproveitar as temperaturas frias. Mas aqui na região, alugar uma escavadeira vai te custar algo em torno de 200 a 250 dólares por dia, e eu diria que vai levar alguns dias. Eu já disse antes, mas como não usei tubo Schedule 40, acabei derrubando uma pedra na vala e realmente quebrei parte do tubo que eu tive que descer lá, cortar e consertar. Não mostrei isso em vídeo por motivos óbvios, mas por isso acho que usar tubo Schedule 40 é o jeito certo. Acho que você também poderia usar tubo ABS em vez de PVC se precisasse, mas eu pessoalmente prefiro usar PVC. Se eu estivesse construindo minha casa neste exato momento, isso é algo que eu teria feito desde o começo. Às vezes me pergunto por que não considerei isso mais seriamente enquanto fazia toda a obra pesada na nossa casa. Eu acho que isso é algo que poderia ser feito de forma tão simples durante o processo de uma construção nova, e o custo provavelmente seria menor quando você já está fazendo outras coisas com profissionais da construção. Para mim, isso é uma escolha óbvia. Parte de mim acha que ideias como o ar-condicionado Amish não pegam porque, no fim, não há muito dinheiro a ganhar com isso a longo prazo. Isso é uma despesa única uma vez que está instalado no solo. Não há praticamente nenhuma manutenção a partir desse ponto. Isso é algo que qualquer pessoa comum poderia fazer em um fim de semana, se precisasse. Independentemente de onde você esteja no mundo, se isso for instalado corretamente, pode fornecer ar fresco indefinidamente. Há uns 2 anos, Cedar e eu temos conversado sobre construir uma cabana aqui perto, totalmente fora da rede elétrica, mas talvez conectada à eletricidade para facilitar o financiamento e depois vendê-la para ver o valor que conseguiríamos. Se eu decidir fazer isso, com certeza vou colocar o ar-condicionado Amish. A ideia do ar-condicionado Amish ou tubos subterrâneos é uma dessas ideias que eu acho que deveria ser muito mais comum do que realmente é, mas eu me preocupo que, uma vez que os departamentos que regulam tudo percebam que isso é algo que pode realmente pegar, eles vão dar um jeito de colocar as garras deles nisso também. Acabei de falar ao telefone com meu cunhado e meu cunhado me disse que ele recebeu uma ligação ou encontrou um conhecido nosso de quem comprei uma casa anos atrás. E o assunto desses tubos subterrâneos surgiu, e como eu acho que esse cara, esse nosso amigo em comum, conhece alguém que fez algo assim na oficina dele lá no Arizona,
E funcionou muito bem. Trazia ar mais fresco para a oficina deles. E agora, sabe, eu estava conversando com meu cunhado sobre o conceito de negócio em torno disso. Será que isso é uma daquelas coisas que, sabe, tem potencial para, tipo, uma empresa de instalações hidráulicas? Se eu ainda trabalhasse como encanador e alguém me ligasse e dissesse: "Ei, quanto você me cobraria para colocar 45 metros de tubo no chão, tampar com terra e conectar a casa? Quanto você me cobraria para fazer isso?" Pode ser 3.000, 4.000, sabe? Não sei, talvez até 5.000 no máximo. Mas o bom é que é isso, seja qual for esse gasto, é um gasto único. Eu nunca vou precisar voltar e trocar um compressor ou um condensador ou fazer uma manutenção anual no seu sistema. Não tem nada disso. Literalmente só tem um ventilador. Tem um ventilador que talvez precise ser trocado de vez em quando. E a verdade é que você pode usar esse sistema com ou sem o ventilador. E tem uma parte de mim, aquela parte meio paranoica, que se pergunta se algumas dessas ideias alternativas como essa são suprimidas. Porque realmente não há muito dinheiro a ser ganho, diferente do sistema de climatização, onde há uma quantidade enorme de dinheiro envolvida. Quero dizer, no Arizona, de todos os lugares, né, se você trabalha com serviços de climatização, você está em um ótimo negócio. Você está indo muito bem. E então, novamente, se você olhar quem detém as patentes do Freon, parece que não há muito espaço para ideias alternativas, como tubos subterrâneos, quando se trata da indústria de climatização. E quanto mais velho eu fico, mais começo a questionar o que acontece com muitas dessas ideias alternativas, simplesmente pelo fato de que talvez não haja muito dinheiro a ser ganho com elas. Ainda penso em oferecer isso como serviço. Se eu conseguir provar para as pessoas, sabe, quando comprei o cano no balcão da cidade, disse para o vendedor: ou serei o mais inteligente da cidade, ou só eu mesmo. Mas se isso realmente funcionar e eu puder trazer pessoas para minha casa e mostrar para elas que tanto no verão quanto no inverno eu consigo usar a temperatura constante da terra para resfriar nossa casa ou para aquecê-la. Sabe, eu poderia ligar aquele ventilador de forma que ele estivesse conectado a um painel solar. E assim, nem seria um peso para o nosso sistema de energia. Assim, mesmo sem energia, o ar fresco entraria em casa. Acho que a maioria dos Amish, afinal, não usa ventiladores elétricos. E tudo o que você faz é abrir uma janela o mais distante possível de onde o tubo entra na casa e permitir que o ar, na sua temperatura natural, entre na casa e, assim, isso deve empurrar o ar para fora. Então você nem precisa necessariamente ter um ventilador, mas eu vou colocar ventiladores no nosso sistema. Mas, de qualquer forma, tem uma parte de mim que espera que um dia nossa casa se torne um lugar onde as pessoas possam vir e ver algumas ideias alternativas além do nosso sistema de energia solar. Sabe, talvez esses tubos subterrâneos se tornem, sabe, eu poderia pelo menos mostrar para as pessoas que eu, pelo exemplo, que é assim que vivemos nossas vidas e funciona bem. A única parte da equação que me preocupa é, será que eu fiz meus tubos longos o suficiente? Eu sei que a temperatura no fundo daquela vala é fria o bastante. A questão é, eu fiz, será que eu deveria ter feito 60 metros? Será que eu deveria ter feito 90 metros? E a verdade é que, se eu tivesse que cavar tudo de novo, abrir aquilo de novo, e passar pelo quintal, e subir pelo lado do quintal de novo, eu poderia fazer isso facilmente. Mas eu vou confiar na minha matemática, e eu acho que 2 trechos de 42 metros devem ser mais do que suficientes para resfriar nossa casa. Então amanhã vai ser um dia emocionante quando eu ligar isso na casa, colocar aquele ventilador lá e a gente ver se isso vai funcionar ou não. Então eu vou passar um tempinho na escavadeira só tentando limpar isso aqui um pouco e garantir que eu tenha esse caminho de drenagem cortado de volta para o quintal aqui. Vou tentar nivelar as coisas aqui para o local da mesa de piquenique e então vou furar alguns buracos na parede e instalar esses canos na casa e vamos ver como isso funciona.
Nos últimos 10 anos, temos tentado deixar nosso quintal mais verde e mais denso a cada verão. Infelizmente, este é o verão em que terei que destruir tudo pelos nossos tubos subterrâneos. Mas, novamente, isso é algo que eu acredito ser tão importante que vale o estrago que vou causar no nosso jardim aqui fora. E eu diria o mesmo para você. Você sempre pode arrumar seu jardim depois. Agora é hora de trazer os tubos de terra para dentro de casa, e este é o canto que eu escolhi para trazê-los, porque do outro lado desta parede tem um armário, e isso realmente não vai afetar nada. Depois de passar os tubos pela parede e até o armário, posso adicionar um filtro ao sistema para melhorar a limpeza. Mas também vou pintar os tubos de PVC branco para que eles não fiquem tão chamativos. O ar está muito frio. Beleza, o outro lado. Faz o outro lado de novo. O ar está tão frio quanto o ar-condicionado do meu caminhão. Essas são tampas de PVC para radônio que comprei online e estou simplesmente colando um pouco de tela de alumínio por dentro para evitar que insetos entrem no cano. Agora, com a tinta spray verde floresta que sobrou do meu caminhão diesel Bumpside, vou tentar disfarçar esses canos para que não fiquem tão chamativos como quando estão brancos. Eu furei os buracos para que tudo ficasse bem apertado e houvesse o mínimo de entrada de ar e de insetos. Consegui, bem ali. Bom trabalho, camarada. Não, é isso.
Agora que os tubos de terra estão dentro da casa, vamos ver o quão eficazes eles realmente são, porque eu acredito que hoje está fazendo cerca de 36 graus. Vamos testá-los com ventiladores, vamos testá-los sem ventiladores como os Amish para ver o que funciona melhor. Eu consigo literalmente sentir o ar fresco entrando agora. Reed. Você pode subir e abrir a janela bem ao lado do meu computador? Sim, obrigado. Me avise quando terminar. Está aberta sim. 25, 26 graus mais ou menos por aí. Vou tentar isso por alguns dias sem ventilador, pois ainda aguardo a chegada do segundo. Então pensei que seria fácil simplesmente testar isso do jeito que os Amish fariam, não usando o ventilador e apenas deixando uma janela entreaberta no andar de cima. Mas também estou meio tentado, só rapidinho, a tentar ver que tipo de diferença o ventilador vai fazer. Quanto mais tempo o ventilador ligado, mais frio o ar fica. Olha, isso aí já está bem frio. 70, 69, 60. E 8. 60. 7. 7. Então quanto mais tempo isso fica ligado, mais frio vai ficando. Vou tentar sem usar o ventilador primeiro. Quero tentar usar isso sem ligar o ventilador primeiro, só para ver mesmo, só para ter uma ideia. Quero ver como funciona sem o ventilador. Então, na minha cabeça, se esse negócio estiver funcionando o tempo todo, como esse ventilador consome tão pouca energia, não tem motivo para ele não ficar ligado o tempo todo. Se ele funcionar direto e eu deixar a janela do andar de cima um pouco aberta, vai esfriar devagar tanto embaixo quanto em cima. O próximo passo do processo é colocar uma saída de ar na parede deste lado, para que esse ar possa entrar na casa. Também estou pensando em colocar basicamente uma grelha de retorno de ar onde eu possa colocar um filtro deste lado. Na verdade, não sei exatamente o que estou filtrando, nem se é realmente necessário. Só estamos puxando o ar de fora e talvez alguma poeira seja captada. Então talvez eu considere colocar uma grelha venezianada deste lado que tenha a possibilidade de colocar um filtro nela. Estou dizendo, está ficando mais frio quanto mais tempo isso fica ligado. Então tipo 67 bem ali. Tipo uns 66 graus constantes circulando pela casa. 60,3 graus circulando pela casa. Não haveria necessidade nenhuma daquele ar-condicionado pequeno. Eu preciso abrir essa porta para deixar o ar circular naturalmente. Mas vamos tentar sem o ventilador pelos próximos dias até o outro ventilador chegar. Ansioso para mostrar isso pro Cedar. Isso é até que importante. Paco! Estou animado.